O Senhor, Ele tem ministrado ao nosso coração a respeito da sua santa palavra. O que acontece com muitos que num dado momento desistiram do caminho, desistiram da fé, já largaram, desistiram de todas as coisas, já não creem mais. Nós trabalhamos ali em Mogi, nós somos de Mogi, trabalhamos ali em Mogi com muito evangelismo de rua, moradores de rua, prostitutas, traficantes. Nós trabalhamos também na Fundação Casa, temos um trabalho na Fundação Casa, e nos leva, a gente sai para a rua, a gente vai para esses lugares e vemos muitas pessoas frustradas, pessoas que desistiram da fé, pessoas que abandonaram, falaram assim: poxa, eu já estive um dia, mas hoje não estou mais, hoje eu não quero mais saber. Hoje, alguns chegam a dizer: hoje eu nem creio mais, hoje eu não creio mais. Você pode falar o que for, e eu conheço. Tinha dia que a gente ia falar com um morador de rua, a gente ia falar com ele, a gente ia citar um versículo, antes da gente citar ele já falava o versículo que a gente queria falar, ele já conhecia a Bíblia de ponta a ponta, mas no coração dele já estava totalmente fechado, e no fim da conversa ele falava assim: tudo isso eu conheço, mas não é o que eu quero para a minha vida mais. Pessoas totalmente machucadas, pessoas feridas, por não querer mais, não querem mais ter contato com este caminho no qual nós seguimos, que é Cristo Jesus. Não querem mais, não querem, estão feridas de tudo. Ao ouvir a palavra de Deus, o seu semblante, algumas pessoas já mudam o seu semblante, já mudam, porque não querem mais. Pessoas frustradas, pessoas que um dia estiveram pregando no culto. Me lembro de encontrar pastores na rua, ex-pastores na rua, que choravam dizendo assim: não quero mais essa vida para mim, não quero mais essa vida para mim, não quero mais. E queridos, isso me levou a refletir o que leva pessoas a largarem mão, abrirem mão de tudo que Deus um dia lhe prometeu, abrirem mão de tudo que um dia ouviu, abrirem mão de tudo que um dia ele creu, abrirem mão e deixar tudo para trás, e deixar de crer no caminho. Amém? Foi quando o Senhor, Ele ministrou essa palavra ao nosso coração, que diz lá em João capítulo 1, Deus amado. amém? Deus, tu és fiel, grande é a sua glória. João capítulo 1, Oh Deus. verso 35, nós iremos ler. Deus maravilhoso. Amém, queridos? Amém. Podemos ler? Diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez ali na companhia de seus 2 discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se para aqueles discípulos que estavam ali seguindo, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde e vede. E foram e viram onde Jesus morava, e ficaram ali com ele aquele dia, e era quase já a hora 10ª. Só até aqui. Oh Deus. Amém? Aleluia. Aqui conta a história, um capítulo, onde que João estava com seus 2 discípulos ali, e João ele tinha uma incumbência muito grande de anunciar o Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
o Cordeiro de Deus, que nos leva para o Pai, amém? Então João, na sua grande missão, ele sempre apontava para Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que haveria de nos salvar, amém? E então João, ele ensinava os seus discípulos que a quem eles deveriam seguir era justamente o Jesus no qual ele pregava, amém? E aqueles discípulos ouvindo aquelas palavras e ficavam, o texto no capítulo 1, ele fala de João falando por várias vezes de Jesus. E aqui conta de um outro dia que que João anunciava Jesus. Mais um dia na agenda de João e na agenda dos discípulos que ouvia de Jesus e que João falava de Jesus. Então o ministério de João foi sempre apontar para o Cristo. O ministério de João foi sempre apontar para Jesus. E os discípulos que acompanhavam João sempre ouviam João falar de Jesus. Aleluia. O tempo todo, o momento todo. E o que acontece que é o seguinte, que no momento que João estava falando de Jesus, Jesus passa por aquele lugar. E João aponta para os seus discípulos, aponta para Jesus e mostra para os seus discípulos: eis aqui o Cordeiro que vos tem falado. Eis aqui o Jesus que eu tenho anunciado para vocês há tanto tempo. Há tanto tempo eu tenho falado dessa pessoa. Eu tenho falado desse Jesus. Eu tenho falado desse que veio tirar o pecado do mundo. Eu tenho falado desse que é o Cordeiro de Deus. Aleluia. E é Ele que vocês devem seguir. Deus, aleluia. E João apontando para Cristo, os discípulos vendo que Ele era o Cristo que João pregava, eles imediatamente deixaram de seguir a João e começaram a seguir a Jesus Cristo. Eles começaram a seguir a Cristo Jesus. E no momento que eles seguem Cristo Jesus, Cristo percebe que ele estava seguindo ele, vira-se para aqueles discípulos e fala assim: o que vocês estão buscando? E eles disseram: Jesus, sabemos que você é o mestre, mostra-nos onde que você mora. E aqueles discípulos esperando uma resposta de Jesus, e Jesus logo lhe respondeu: vinde e vede. E foram e viram onde Jesus morava, e ficaram aquele dia todo com Jesus, e já era quase a hora 10. E eu percebi que o fato de muitos se desviarem do caminho não é por conta de que Jesus não lhes foi apresentado, foi por conta de não seguir a Jesus. Porque o João que vos prega, o João que fala, o João que ensina, aponta o caminho para Jesus, ele não é o Jesus. Deus da vitória, Jesus. O problema de muitos se desviarem do caminho, muitos comprometerem a sua vida e a sua integridade com Deus, é porque ficam vidrados em João, ao ponto de fazer de João algo que ele não pode largar. Eu sou discípulo de João e com João eu vou até o fim. Eu percebi que havia algo em comum naqueles que nós evangelizávamos na rua, porque havia sempre uma queixa do pastor, do líder ou daquele outro, ou de qualquer pessoa no qual ele espelhava a sua fé, no qual ele projetava a sua fé. Oh Deus, fala. Só que aquela pessoa, toda aquela expectativa que havia em cima daquela pessoa no qual ele se projetava, um dia foi quebrada, porque o pastor falhou com ele, porque o líder falhou com ele, oh Deus, porque o líder marcou o ensaio e não foi no ensaio, porque ele se sentiu magoado com alguma coisa, com alguma liturgia, com alguma coisa que saiu fora daquilo que ele projetava, fora daquilo do que ele pensava que era o caminho, fora daquilo
aleluia. O problema de nossas vidas, às vezes, a nossa vida com Deus está comprometida, é quando ela está baseada naquilo que os homens são. Deus tremendo, aleluia. E naquilo que os homens podem fazer por nós. Um dia João morre. Um dia João ele pode errar. Um dia João pode deixar de apontar a Cristo. Porque João é homem como eu e você. Oh Deus. Porque João é falho e fadado ao fracasso como eu e você. Meu Deus! Mas existe um Cordeiro de Deus que ele não erra, ele não falha, ele tem um caminho para a vida eterna, no qual se você visualizar ele, se você deixar João de lado e falar, eu não estou me importando com o caminho que João vai seguir, mas eu estou me importando com Cristo que ele me apresentou. As queixas daqueles homens da rua, a queixa daqueles travestis que muitas vezes evangelizavam, era: eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de ciclano, Deus. eu saí por causa disso, por causa daquilo. Ai, misericórdia, Pai. Pessoas feridas, porque mantiveram a sua fé em João, mantiveram o seu caminho em João. Pessoas no qual João apontava, falava: olha o Cristo. E as pessoas falavam: não, João, deixa Cristo para lá, eu quero permanecer com você. Eu quero permanecer com você. E a culpa não é de João, porque João está apontando para Cristo. Oh Deus, é verdade. A culpa é nossa, por se ver frustrado na caminhada, por se ver desanimado na caminhada. A culpa é exatamente nossa, Deus tem misericórdia. por projetar no homem algo que deveria ser projetado somente em Deus, Oh Deus. por confiar no homem algo que deveria ser confiado somente em Deus, Fala Jesus, aleluia. algo que deveria ser confiado somente em Deus e a Deus. O problema é quando nós tiramos de Deus e damos aos homens aquilo que era de Deus. O fracasso da caminhada, o desânimo na caminhada vem quando nós tiramos de Deus Oh Deus amado. e damos aos homens o que era de Deus. Aí o desânimo vem, aí a fraqueza vem, porque há pessoas que merecem, que precisam de um tal reconhecimento, precisa de um tal prestígio, precisa ser prestigiado em alguma coisa, para se ver bem na caminhada. E há outras que têm a sua fé totalmente em Cristo. Deus. Há outras que têm a sua fé totalmente voltada a Cristo, ao ponto de falar assim: se nada me acontecer, eu continuarei permanente, porque o Cristo, o Cordeiro, é quem eu estou interessado. O que é incrível é que a curiosidade dos discípulos que eram de João e se tornou discípulos de Jesus, a curiosidade deles era saber onde que Jesus morava. Onde que Jesus morava. Jesus, onde que o Senhor mora? Deus amado. A curiosidade deles era saber onde que era o lugar de repouso em Cristo Jesus. A curiosidade deles era onde que era o lugar onde que Jesus ficava, onde que ele estava. Deus, aleluia. A curiosidade deles era saber onde que Jesus morava.
E João ele era conhecedor de Cristo, ele sabia tudo sobre Jesus. Só que onde que os discípulos queriam ir, João mesmo não lhes levou, porque os discípulos queriam ir até a casa de Jesus. Os discípulos queriam ir até a casa de Jesus, e João não nos levou até lá. Não os levou até lá. Tem lugares que somente Jesus, Oh Deus amado, verdade. somente Jesus nos faz passar por eles. Tem lugares que somente com Cristo Jesus, somente seguindo Jesus no caminho, Ele nos levará. Deus amado. Somente com Jesus. Aqueles que focam em João nunca verão onde que é o lar de Jesus. Meu Deus. Nunca verão onde que é aquilo que João 14 diz. Onde que ele foi preparar. Oh Deus. Aqueles que se focam em João ficarão focados em João até a vinda de Cristo. Mas aqueles que confessam a sua fé em Cristo Jesus e o seguem no caminho, verá o lugar que Ele tem preparado. Aleluia! Essa é a verdade, queridos. Deus amado. Ele fala: eu vou para o Pai, mas voltarei. Eu vou para o Pai preparar o lugar e voltarei. Ele voltará para aqueles que estão no caminho, para aqueles que deixaram todas as expectativas em seres humanos Deus amado. e colocaram nele, depositaram nele toda a confiança, toda a fé. É isso. Deus, aleluia. O Senhor Jesus, Ele quer que deixemos hoje Deus amado. todo vínculo e reconhecimento humano com o homem, expectativas em homens, projeções em homens, e queremos que Ele quer que nós voltemos a Ele totalmente, Deus amado. e nos voltemos totalmente ao Cristo ressurreto, prosseguindo, olhando para o alvo, olhando para Cristo, querido, olhando para Cristo. Deus, eu creio. E tem muita gente vivendo nessa religiosidade, vivendo numa religiosidade regrada, achando que isso é evangelho. Evangelho é olhar para Cristo. Aleluia. Evangelho é estar no caminho de Cristo Jesus. Aleluia. Em João conta a história, João capítulo 3 conta a história de um homem chamado Nicodemos, que achava que estava no caminho, mas estava muito longe deste caminho. E Jesus um dia o encontrou. Jesus ainda um dia teve um encontro com ele. E este homem começou a conhecer Jesus de perto. Deus amado. Começou a experimentar o que é caminhar com Cristo Jesus. Eu tenho 25 anos de idade. Eu nasci em berço cristão, mas isso não fez de mim um cristão. Nunca fumei, nunca bebi, nunca fui para lugar nenhum. Vivi dentro da igreja. Inclusive o ministério no qual eu congrego foi no porão da nossa casa que iniciou. Vivi, cresci ali. Cresci. Mas isso não fazia de mim um crente. Os meus pais sempre foram cristãos, não foram cristãos. Meu pai sempre foi cristão, minha mãe veio a converter depois de um tempo. Meus avós foram cristãos também, bisavós, por parte de pai também. E logo eu achava que também eu era um cristão. Falei, isso aí é genético. Isso aí está no sangue. Oh Deus, fala, Senhor. Me garantindo em João.
Deus. achando que João me levaria aos lugares celestiais. E o que era interessante é que eu cantava com jovens. Eu cantei nas crianças, cantei nos adolescentes, cantei. Mas com meus 14 anos de idade eu tive encontro com Cristo Jesus. E eu percebi que naquele momento ali, até aquele momento ali, eu vivia agarrado só apenas em João. Deus. Porque eu ia para a igreja porque os meus pais iam, porque afinal era uma tradição de família ir para a igreja. Porque era legal estar aos cultos. Porque era legal encontrar as pessoas no culto. Porque era uma rotina já. É a quarta-feira eu vou para o culto. É sexta-feira eu vou para o culto. É domingo de manhã eu vou para a escola bíblica. É domingo à noite eu vou para o culto de novo. Virou uma rotina de vida. E pessoas agarradas em João o tempo todo, indo ao culto por rotina, Oh, Deus. mas sem conhecer o Cordeiro de Deus. E há de ser que pessoas agarradas nessa rotina só, quando Cristo vir, é capaz de ficar, porque se apegou à rotina, mas não se apegou ao caminho. Oh, Deus do céu. Se apegou à rotina, mas não se apegou à verdade. A verdade é que a rotina não vai lhe salvar. João não vai lhe salvar. A religiosidade não vai lhe salvar. Você nascer no berço não vai lhe salvar se você não se apegar a Cristo. Deus amado. Aleluia. Porque há lugares que a igreja não te leva, há lugares que João não te leva, o pastor, o líder não te leva, há lugares que somente Jesus te leva. Aleluia. Eu estava tão apegado a tudo aquilo. Dos meus 13 para os 14 anos teve uma crise no meu coração muito grande, porque eu via jovens que vinham da mesma escola que eu, que nunca frequentaram uma igreja, onde que os pais eram umbandistas, eram espíritas, e eles chegavam na igreja na qual eu frequentava, e ali tiveram um encontro, choravam, eram batizados com o Espírito Santo, era uma transformação incrível na vida deles, queridos. Havia uma transformação incrível. E eu falava assim, eu estou 13 anos na igreja e eu nunca senti o que eles sentiram. Eu estou há 13 anos na igreja e eu nunca tive isso que eles têm. Oh, Deus, aleluia. Foi quando eu falei assim, eu vou me trancar no quarto, só vou sair quando eu sentir o que eles sentem. Jesus. Eu cheguei no culto naquele dia, querido, me tranquei no quarto e falei assim, hoje eu quero conhecer o Senhor. Eu tenho ido por tabela, porque os meus pais foram, meus avós foram, mas hoje eu quero ir porque eu te conheço. Deus amado. Hoje eu quero ir porque eu te conheço. Hoje eu quero ir porque eu quero ter um encontro contigo. Entrei naquele quarto, querido. Eu não consegui orar 10 minutos, mas aquele dia passou os 10, 20, 30. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eu estava dentro do quarto chorando na presença de Deus. Falei, eu não vou sair daqui sem te conhecer. Foi quando eu tive um encontro com o Senhor. Deus, aleluia. Oh, Santo. Tem lugares que o meu pastor na época não podia me levar. O líder na época não podia me levar. Mas o Senhor Jesus me fez conhecer aquele dia. Deus, aleluia. Ele me fez conhecer aquele caminho. Glória a Deus. Ele me fez conhecer uma verdade. E a verdade era que eu achava que eu ia ser salvo porque eu nasci. Eu nasci no berço cristão, então eu tô legal.
E a verdade era que eu estava perdido. Oh Deus, E naquela noite, naquele dia, o Senhor me encontrou. Deus, aleluia. Graças a Deus. Talvez você tenha se apegado a tantas coisas que não te levará ao caminho. Há tantas coisas que não te levará aos propósitos que Deus quer te mostrar e quer fazer você viver. Há coisas que com o tempo vai passar e vai te desanimar. Vai te desanimar. Quer ver quando você pega uma pessoa, é quando eu trabalho com jovens na igreja, com missões, então eu recebo vários projetos do pessoal que está trabalhando comigo. Mas você vê quando a pessoa está pegada somente ao projeto, com o tempo aquele projeto mingua, não vai acontecer, não vai dar certo, porque ela está pegada mais ao projeto do que a Cristo. Agora aquela pessoa totalmente cristocêntrica. A vida dela é Cristo. E naturalmente vai acontecendo as coisas. De repente você vê um projeto fluindo, acontecendo, porque está no caminho onde que Jesus quer lhes apresentar. Está no caminho de Cristo Jesus. Não está pegado às coisas. Não está pegado aos homens. A sua projeção não está em João, mas está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quais são as suas expectativas hoje? Oh Deus, É em cima de quem? É em cima do Pai quê? da graça. Quais são os seus projetos? Porque chega começo de ano, o crente gosta de fazer uma lista de projetos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas os seus projetos estão baseados em quem e no que? oh Deus, E no que? Chega começo de ano, os crentes gostam disso. E no fim do ano, se olha para trás, olha para o papel que escreveu, com os projetos, e se vê totalmente frustrado. Já parou para pensar o porquê não aconteceu? O porquê não fluiu? O que você colocou na frente deixou de seguir a Cristo para seguir um projeto de vida? Deixou de seguir a Cristo para seguir alguém ou algo que alguém fala? Tem deixado de seguir a Cristo por quê? oh Deus, aleluia. Coloque Ele em primeiro lugar. Coloque Ele em primeiro plano. Coloque Ele em primeiríssimo lugar. Deus amado, Aleluia. Deus. Porque o resto, tudo vai ser feito. Aí do João ele fala: se vós estiveres em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, pedirás tudo, e lhe será feito, e será Deus, concedido. tremendo. Aleluia. O segredo é estar em Cristo Jesus. Graças a Deus. O segredo é deixar algumas coisas de lado, querido, e começar a viver experiências com Deus, você e Deus. Deixar de ser dependente de João e começar a viver a prática daquilo que João um dia pregou. É experimentar andar com o Cordeiro de Deus. Oh glória. É andar pelo caminho dele e segui-o até a sua casa. Aleluia. Oh, Santo Deus. Você consegue experimentar isso, querido? É sair um pouco da aba. É deixar de esperar o líder orar por você. E você começar a orar, dobrar o seu joelho no chão. Deus, aleluia. É de deixar de esperar a iniciativa de alguém que está acima de você, e você tomar a iniciativa e falar assim: eu vou orar, eu vou falar com Deus a respeito disso. Glória a Deus. Porque agora eu conheço Cristo Jesus. Porque agora eu tenho contato com Cristo Jesus. Deus amado, aleluia. Glória a Jesus.
A paz. É começar a se projetar em Cristo Jesus. Chegar, Senhor, o que o Senhor tem para nós nesse ano é o que nós queremos fazer. É o que nós queremos fazer. É deixar as suas ideias de lado e colocar as ideias de Cristo, Senhor. Aleluia. Faça, Senhor, as tuas vontades. Isso é estar no caminho. Isso é estar sobre a verdade, querido. É abandonar os seus projetos e crer nos projetos do Senhor e confiar. Aleluia. Aleluia. O caminho que Ele tem para nós é muito mais excelente. Amém. Você vai se ver frustrado toda vez que você colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Cristo. Você vai se ver frustrado sempre, sempre, sempre que você colocar os seus planos na frente dos planos dele. Talvez andar com João é confortável, porque João segura a bronca. Porque talvez fulano, ciclano pode segurar a bronca. Andar com Jesus é muito desafiador, porque ao longo do caminho Ele vai nos pedindo tanta coisa, e aos nossos ouvidos humanos soa absurdamente mal. Fala assim: não, Ele não está me pedindo isso. Ele pede riqueza, ó, vende as suas riquezas, dá aos pobres tudo que você tem. É absurdo, Jesus. Ó, deixa o seu trabalho de pescador e vem ser pescador de homem. É absurdo, Jesus. É absurdo, Jesus. Ao longo do caminho, Jesus Ele te mostra tantas coisas que ao seu ouvido soa como um absurdo, mas aos ouvidos dele, ao caminho dele é perfeito. É perfeito, queridos. Você consegue confiar no Senhor para ter uma vida com Deus, sem frustrações, sem olhar para trás. Eu vejo tanto em um problema nesse século que é dos desigrejados. Pessoas frustradas com todo o sistema de igreja. Pastor, não quer ouvir de absolutamente nada. São pessoas frustradas, na verdade, não com o pastor, mas com os próprios projetos. Que ele colocou os projetos dele e falou assim: o pastor vai realizar por mim. O líder vai realizar por mim. E não colocou aos pés do Senhor Jesus. Você vai se ver frustrado. Isso pode te causar uma ferida, ou até uma morte espiritual, se você se projetar naquilo que não é Cristo Jesus, naquilo que não é o caminho para o Pai. Amém? Se projete em Cristo Jesus. Tenha os seus planos de acordo com os planos do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aplaude e exalte a mão.